Olá, queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu espero encontrar vocês muito bem nesse período aí que nós estamos em casa. Todos com saúde, que isso é o mais importante, né? Estamos cansados de ficar dentro de casa, mas é necessário. Estamos nos protegendo e protegendo quem nós amamos, né? Então vamos ficar quietinhos dentro de casa estudando. Bem, hoje é a nossa segunda aula, aula 2, e nós vamos continuar falando sobre a expansão portuguesa. Eu disse a vocês na semana passada que hoje eu falaria sobre a escravidão. Porque você vai falar, nossa, a escravidão no Brasil foi algo desumano. Mas nós vamos entender o processo para se chegar à escravidão no Brasil. Não é uma coisa assim rápida ou simples. É algo que já vem desde a antiguidade. Então a escravidão já era algo cultural. Então não existia a possibilidade dessa mudança. As páginas do livro é de 64 até a 75. Escravidão era comum na antiguidade. Como assim, professora? Comum. Na antiguidade, você era escravo por dívidas. Ou quando você era capturado em questões de guerra. Você se tornava escravo daquela pessoa que te capturou. Ou se você tinha uma dívida com a pessoa, você ficava escravo dela até você pagar a sua dívida. Era uma escravidão temporária, tá? A questão da guerra era até a guerra acabar ou o confronto acabar. Muitas vezes a pessoa morria escravo. E na questão de dívidas era enquanto a dívida durasse. Então já era comum. Com a chegada dos portugueses à África, esse cenário se modifica. Os portugueses vão chegar, vão capturar os africanos e fazê-los escravos. Simplesmente por estarem dominando aquele local. Eles vão fazer os africanos de escravos. E vão trazer para cá. Isso depois, num segundo processo. Mas, a princípio, eles já lidavam com os africanos como escravos na própria África, os portugueses. E, com isso, começa o tráfico negreiro. Encho os porões dos navios com os negros e mando para as colônias. Portugal mandava para as suas colônias, tá? E o navio negreiro, geralmente eles ficavam nos porões dos navios. Muitos negros não chegavam ao destino, morriam antes. No porão dos navios, eles tinham contato com ratos, pegavam doenças, morriam e eram jogados no mar. Nem chegavam ao local e a gente não tem ideia de quantos morreram nesse processo. Isso é uma coisa que não se tem como ter noção, tá? Até porque o negro ele não era registrado, né? Geralmente os portugueses ou quem capturava tinha lá catalogado para poder vender, né? Mas nem nome eles tinham. Nem o nome deles era respeitado. E aí, porque o comércio de pessoas era altamente rentável, altamente lucrativo. Eu pego a pessoa aqui e eu levo para um outro local e eu só vou lucrar com isso. Por quê, gente? O negro ou o africano escravizado, ele ia para algum local, lá ele comia os restos de comida que sobravam, roupa, geralmente era 1 ou 2 roupas por ano. Então era muito lucrativo ter um escravo. E a pessoa fazia tudo por você.
trabalhava nas lavouras e etc., então era muito lucrativo. Acompanhem aí no livro de vocês, na página 66, está assim: violência, base do sistema escravista. A escravidão moderna se caracteriza pelo componente racial, pelo tráfico intercontinental de seres humanos, pelo trabalho nas lavouras, agroexportadoras e pelo uso sistematizado da violência. O texto abaixo trata da violência nesse sistema. Aí vou ler o texto para vocês. Diferentemente do que aconteceu na escravidão moderna, nas antigas civilizações, o trabalho compulsório não significava a principal força para a produção de bens e a realização de serviços. Só se pode entender a montagem de uma instituição do porte do escravismo moderno atentando-se para a articulação entre a criação de colônias no ultramar e seu funcionamento sob a forma de grandes unidades produtoras voltadas para o mercado externo. Um sistema como o escravismo moderno só se enraiza com os exercícios da violência. Da parte dos proprietários, a sanha continua que visava a sujeição e obediência, cegas para o trabalho. Da parte dos escravos, a reação se dava a partir de gradações que iam de pequenas insubordinações diárias e persistentes até grandes revoltas e quilombos. Bom, a escravização se fazia à base da força, a violência, tá? Não se tentava, mas também como é que vai fazer o africano se convencer que ele tem que ser escravo, né? Isso não existe. Então, realmente vai acontecer muitos confrontos por isso, porque tenta ser a base da força, tá? Na página 67, terceiro parágrafo. Nos reinos e regiões onde imperou o comércio de escravos com os europeus, formou-se uma elite militar voltada para a guerra. Ao mesmo tempo, o modelo de escravidão levado à África pelos europeus, desenvolvido em grande escala e voltado para o lucro, afetou a escravidão tradicionalmente praticada no continente, transformando também o escravo interno em um bem comercializável e com menos possibilidade de integração na sociedade. Então, o escravo passou a ser um bem. O preço de um escravo, quando começa o comércio de escravo aqui no Brasil, é o preço de um carro popular hoje em dia. Então, vamos calcular aí um carro popular zero, 30 mil, mais ou menos o que valia. Isso, 30 mil, um carro bem... era o que valia um escravo, tá? Lá naquela época. Aí os portugueses chegam na Ásia e na África. Na Ásia, perdão. Na África já estão. Lembram que semana passada eu falei do périplo africano, aquela parte de baixo ali da África. E lembra que eu falei também naquele outro vídeo lá da correção, falei do Vasco da Gama? Vocês estão lembrados? Espero que sim. Hoje eu não vou cantar música não, tá? Hoje eu vou me conter. Então, falei do Vasco da Gama, que a esquadra que ele estava comandando foi a que conseguiu chegar à Índia primeiro, que era o objetivo. Chegou, passou pelo périplo africano e chegou na Índia, que era o objetivo. E aí, da Índia, China e Japão. Então, assim eles vão entrando aos pouquinhos na Ásia. Queridos, pensem o seguinte, eles não vão fazer na Ásia o que fizeram na África
escravizar todo mundo, porque na Ásia já tinha outra ideia, já era para explorar a questão comercial que já existia, porque Índia, China e Japão, eles estão ali desde a antiguidade, tá? Então, por isso é mais difícil vocês dizer que vai explorar a Índia, a China e o Japão. Eu vou ler para vocês aqui a página 69, o Império Português. A chegada à China em 1513 e ao Japão em 1543, seguida da construção de uma base em Macau, na China, em 1557, deu aos portugueses a oportunidade de intermediar o comércio entre os dois reinos que estavam em conflitos. Da China saíam sedas e ouro, trocados por barras de prata japonesas. Com as conquistas na rota para o Oriente, os portugueses estabeleceram uma complexa rede comercial, formando um império. Em algumas regiões, os governantes asiáticos concediam aos lusitanos um limitado poder fora de suas feitorias. Na maioria dos lugares, porém, os portugueses enfrentaram forte resistência dos povos locais, que não aceitavam as mudanças culturais e religiosas impostas por ele. Então, porque os portugueses, eles chegam e querem impor a sua cultura. Então, gente, isso não vai funcionar, principalmente na parte religiosa. Eles vão tentar inserir o cristianismo. E aí eles vão resistir a essa conversão. Normal. Só que os portugueses não se importavam com essa normalidade, tá? E isso, eles vão bater de frente com os islamistas, né? Então, assim, são muitas religiões na África, na Ásia, que eles vão estar, assim, se chocando, vão estar batendo de frente. Então, os missionários enfrentavam, assim, fortes resistências nesse período. Na página 68, fala quando Vasco da Gama chegou a Calicut, na Índia, tá? Vasco da Gama chegou a Calicut e encontrou um intenso comércio entre essa região e a África Oriental, Indonésia e a China. Esse comércio pelo Oceano Índico era controlado por indianos e árabes muçulmanos. Hormuz, cidade do norte do Golfo Pérsico, era um importante entreposto comercial. Por lá passava todo o comércio entre a Índia e a Pérsia. No outro extremo do Índico estava Malaca, entreposto comercial situado na atual Indonésia. As duas cidades distribuíam produtos de luxos e especiarias por todo o Oriente. Tá? Então aqui nós vamos ter aí, tudo vai gerar em torno do comércio. E isso vai gerar conflitos nas adaptações, né? Porque os portugueses querem porque querem que seja imposto o cristianismo. E não vai ser assim que vai funcionar. Para impor a sua religião, os portugueses criaram igrejas, mosteiros, foram fazendo para mostrar que aquilo era normal, eles foram fazendo por todo lugar. Mas, mesmo assim, era muito difícil. Aí, o que eles tentavam fazer? Impor. Né? Eles tentavam ensinar o cristianismo à força. E é claro que isso não vai ter muita difusão, né? Não vai ser muito
aceito. Tanto que hoje na Ásia você não vai ver o cristianismo imperando, porque foi uma coisa imposta. Nada que é por obrigatoriedade vai bem à frente. Não vai mesmo. Vamos aos exercícios? Os nossos exercícios hoje estão na página 72 e 74, tá? Eu vou inserir aqui da 75 o número 5 também, porque é só uma questão. Então vai ser 72, 74 e 75. Bom? No número 1 da 72, a pergunta é: qual foi a estrutura criada para expandir o cristianismo na Ásia e na África? A estrutura, eu acabei de falar. Gente, eu acabei de falar. Se voltar uns segundos para trás, ou um minuto, será? Não sei. Vai estar lá a resposta dessa número 12. Número 13. Quais eram os métodos missionários para converter a população do local? Também houve resistência à conversão? Isso aqui dá para pegar agora e já ir respondendo sem olhar no livro, sem olhar em lugar nenhum. Vamos para a página 74. Em relação aos diferentes povos africanos, assinale B para os bantus, I para os iorubais e S para os suahilis. Aí vamos lá, letra A. No século XII, formaram uma sociedade com características árabes, indianas e persas e com uma economia voltada para a exportação. Volta umas páginas aí do livro que fala sobre os bantus, os iorubais e os suahilis. Ou veja o vídeo da semana passada, que está explicando. B. Por volta de 3.000 anos atrás, migraram da região correspondente ao atual Camarões para o sul do continente africano. Quem foi? Letra C. Viviam no sudoeste da África Central, como nas atuais regiões de Angola e República do Congo. Quem são? Letra D. Expandiram militarmente e subordinaram cerca de 200 cidades e vilarejos no século XV. Quem são esses? Desenvolveram-se na costa índica do continente africano. F. Formaram as primeiras cidades-estados do século IX. G. No final do século XV, um reino desse povo convertesse-se ao cristianismo após entrar em contato com os portugueses. E letra H. São mais representativos na região do Sahel. Só olhar lá atrás e responder. Número 2. Sobre a expansão portuguesa na África e na Ásia, faça o que se pede. Letra A. Cite os produtos mais comercializados pelos portugueses na África antes da viagem de Vasco da Gama à Índia. Antes de Vasco da Gama ir à Índia, quais os produtos mais comercializados pelos portugueses? Que na Índia eles foram atrás das especiarias, né? E antes era o quê? B. Explique como os portugueses garantiam a posse do território que conquistavam e davam cobertura às atividades comerciais realizadas em suas possessões.
Letra C. Como eles garantiam, a letra B, como eles garantiam a posse do território que conquistavam. Letra C. Na África, os portugueses construíram muitas feitorias na zona litorânea, mas não conseguiram penetrar no interior do continente. Explique por quê. Por que eles não vão conseguir ir para o interior? Só ficar mesmo no litoral. 3. Sobre a prática da escravidão no continente africano, leia o texto abaixo e responda as questões. Os africanos não escravizavam africanos, nem se reconheciam, então, como africanos. Eles se viam como membros de uma aldeia, de um conjunto de aldeias, de um reino e de um grupo que falava a mesma língua, tinham os mesmos costumes e adoravam os mesmos deuses. Eram mandingas, fulas, bijagós, axantes, daomeanos, viles, iacas, caçanges, lundas, niamueises, macuas, chonas, e escravizavam os inimigos e os estranhos. Letra A. Segundo o texto, os africanos não se reconheciam como africanos. Como eles se reconheciam? Está no texto. B. No continente africano, a quem a escravidão podia ser imposta? Expliquei isso. 4. Analise as imagens abaixo e responda às questões. Tenho 2 gravuras aí no livro, representando o transporte em grupo de escravizados e outra representando embarque de africanos aí nos barcos, né? Nos navios negreiros. Letra A. Qual é a situação retratada na primeira imagem? Já falei. Letra B. Qual é a situação retratada na segunda imagem? E quem são os personagens representados na imagem? Letra C. Relacione essa imagem e explique o que foi a chamada escravidão moderna. Número 5 está pedindo para numerar as frases de modo que no final formem um texto contínuo e coerente sobre a formação do Império Português na África. Tá? Essa aqui eu não vou ler questão por questão, porque vocês vão ler e vão fazer. O que vem primeiro? Ah, esse começa com a letra D. Então, na correção, eu leio como ficou, tá bom? Vai ser melhor para fazer essa número 5. Vamos às correções dos exercícios? A primeira é a página 72, número 12. A pergunta: qual foi a estrutura criada para expandir o cristianismo na Ásia e na África? Isso eu já tinha conversado com vocês. Aí tá aí, ó. Para incentivar a expansão do cristianismo nos continentes africanos e asiáticos, os portugueses construíram igrejas, mosteiros e dioceses. Essa estrutura, além de ser fundamental para o funcionamento institucional da igreja, demarcava a presença católica no cotidiano e no imaginário das populações. Então, eles construíram igrejas, mosteiros e dioceses. Número 13. Quais eram os métodos dos missionários para converter a população local? Não era muito legal, né? Utilizavam o convencimento e a força para a conversão.
Aí aqui vem explicando que o uso da força consistia na destruição de templos, na proibição de manifestações religiosas deles, tudo que fosse diferente do catolicismo. O convencimento significava adaptar os dogmas católicos à cultura local. Então, eles iam tentando aí enfatizar. Ainda assim, houve resistência à conversão forçada e a fuga para longe do alcance dos missionários foi uma das estratégias adotadas pelas populações locais. Agora vamos para a página 74. Vamos lá, número 1. O livro pediu para botar B para os bantus, I para os iorubais e S para os suahilis. Tá? Letra A. Suahilis. No século XII formaram uma sociedade com características árabes, indianas e persas e com uma economia voltada para exportação. Letra B. Bantus. Por volta de 3.000 anos atrás, migraram da região correspondente ao atual Camarões. Foram os bantus. C. Viviam no sudoeste da África Central. Bantus. Expandiram militarmente e subordinaram cerca de 200 cidades e vilarejos. Iorubais. Desenvolveram-se na costa índica do continente africano. Suahilis. Formaram as primeiras cidades no século IX. Iorubais. No final do século XV, um reino desse povo converteu-se ao cristianismo. Bantus. São mais representativos na região do Sahel e iorubais. Número 2, eu vim pedir falando sobre a expansão portuguesa na África e na Ásia. Aí eu pedi para citar os produtos mais comercializados pelos portugueses na África antes da viagem de Vasco da Gama. Ouro, sal, pimenta malagueta, ferro, tecidos, marfim e pessoas para serem vendidas como escravos. Esses eram os produtos. Na letra B, eu pedi para explicar como os portugueses garantiam a posse do território que conquistavam e davam cobertura às atividades comerciais. Como? Construíram as feitorias, pequenas fortalezas com a função de entrepostos comerciais. Na letra C, na África, os portugueses construíram muitas feitorias. Explique por quê. Ah, mas eles não conseguiram penetrar no interior. E está perguntando por quê. Eles não conseguiram penetrar no interior porque encontravam forte resistência dos povos nativos. Isso é comum. Chegou, vai ter resistência porque eles vão querer impor a cultura deles. Então, os povos nativos vão se impor. Outra razão foi a possibilidade de estabelecer acordos com sobas e reis africanos, que se encarregavam de apresar outros africanos com o objetivo de vendê-los como escravos. Número 3, eu li um trecho sobre a prática da escravidão no continente africano. E aí a pergunta, segundo o texto, os africanos não se reconheciam como africanos. Como eles se reconheciam? A identidade dos africanos estava ligada ao local do nascimento, como em algumas aldeias, tá?
Eles não tinham essa dimensão do continente. Eles não tinham essa dimensão. Os traços culturais comuns com a língua, a religião que pertenciam no continente. Letra B. No continente africano, a quem a escravidão podia ser imposta? Ao estranho e ao inimigo capturado em guerra. A pessoa que não conseguia saldar suas dívidas ou ao apenado, que deixava de ser reconhecido como membro do grupo. Apenado era quem deixava de ser reconhecido como membro do grupo. Na número 4, eu coloquei duas imagens, ó. Uma imagem. Eita. Segunda imagem. Tava pensando como eu ia passar para a segunda imagem. Consegui. Aí vem a pergunta. Qual é a situação retratada na primeira imagem? Tá escrito aí embaixo, né, gente? Tenho que falar? Não, né? Um grupo de cativos sendo conduzido ao interior do continente africano. Show? B. Qual a situação retratada nessa segunda imagem? Letra B. Observa-se um grupo de cativos sendo colocados à força no convés de um navio. Os personagens representados: africanos escravizados, os mercadores europeus e a tripulação. Letra C. Relacione essas imagens e explique o que foi exclamado escravidão moderna. Relação. Elas representam etapas diferentes do processo de escravização de africanos, né? Com a intensificação da escravização, aumentaram a captura e a transferência de seres humanos das regiões interioranas para as zonas de comércio costeiro e o tráfico transatlântico. Os mercadores europeus forneciam mão de obra escravizada para os latifúndios monocultores da América. Outra característica da escravidão moderna. Mão de obra, né? Número 5. Eu vi pedindo para numerar as frases de modo que ao final formem um texto contínuo. Então vamos lá. A número 1 será a letra D. Vamos começar então lendo? A formação do Império Português na Ásia teve início com a chegada a Calicut, na Índia, em 1498, uma cidade com um comércio controlado por indianos e árabes muçulmanos. Essa é a número 2. Letra A. Os primeiros fortes portugueses foram construídos em Goa, na Índia, e em Hormuz, no atual Irã. Em 1511, os lusitanos dominaram o comércio de Malaca, na atual Indonésia, e em 1515, o de Hormuz. Em 1513, eles chegaram à China, e em 1543, no Japão. O número 3 será a letra B. Para assegurar a presença no continente asiático e manter a lucrativa rede comercial, os portugueses construíram feitorias em diversos lugares e fizeram aliança com governantes locais que concediam limitados poderes fora das feitorias. A número 4, letra E. O Império Português
teve dificuldades para manter o seu domínio em razão da extensão do continente e da resistência dos povos locais. Número 5, letra C. Os holandeses, seguidos por ingleses e franceses, quando atacaram as conquistas lusitanas da Ásia, obtiveram êxito e impuseram fim do monopólio português no comércio dos artigos oriundos desse continente. Então, ficou assim. Letra A, número 2. Letra B, número 3. Letra C, número 5. Letra D, número 1. Letra E, número 4. Bom, queridos, por hoje é só, né? Façam as atividades com capricho, caderno bem organizadinho, por favor, tá bom? Beijos e fiquem com Deus.